definição de regras de workflow e a limitação de acesso à tecnologia que envolve o sistema por meio de senhas, cartões magnéticos, impressões digitais e outros recursos são consideradas medidas de prevenção necessárias para possibilitar certo grau de idoneidade a um sistema eletrônico de gerenciamento arquivístico. Questão certa ou errada? Questão correta. Em que sentido? Quando se define as regras de workflow, ou seja, os acessos, as permissões, como as atividades têm que ser realizadas, em que sequência de etapas tem que ser realizado, isso dá credibilidade ao software, ao sistema. Por quê? Os documentos eletrônicos, eles ensejam uma possibilidade muito grande de corrupção de dados. Então, para dar credibilidade ao software que está gerenciando aqueles documentos, aquelas informações ali no sistema, há que se estabelecer formas de acesso, permissões, bloquear determinado tipo de ação em cima do documento, para quê? Garanta-se a condição de sigilosidade, ou seja, a integridade das informações tem que ser preservada, limitando-se o acesso somente às pessoas que devem ter visão das informações contidas naqueles documentos para poder deliberarem e realizarem os seus trabalhos dentro da instituição. Então, a questão está correta por causa disso. Passamos agora ao GED. GED, pessoal, é a abreviatura do que a gente chama de Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Observem que o gerenciamento é que é eletrônico. O documento nem sempre. Fica a dica, mas à frente a gente esmiuça esse conteúdo. Então, o GED, como eu já falei, é o Gerenciamento Eletrônico de Documentos. O que consiste o GED? É mais uma tecnologia de digitalização de documentos, que consiste na conversão de documentos em suporte papel ou microfilme para o formato eletrônico. Veja, também há a possibilidade de digitalização de microfilmes. Então, é a conversão do suporte papel ou microfilme, o escaneamento desses materiais, convertendo-os para o meio eletrônico. Então, lembrando que digitalização eu estou fazendo uma cópia a partir de um material. Meu original é outro. No meio digital, o que eu digitalizei é cópia. Vocês vão entender porque eu estou enfatizando isso. O GED é representado por uma figura de uma página e gerenciado por um software. Ou seja, como eu já falei, toda a digitalização implica na adoção de um software. E ele é gerenciado por uma figura de uma página, ou seja, a página aparece como uma imagem na tela do seu computador. No GED, acontecem as seguintes atividades quando eu faço GED. Nessa sequência, necessariamente. Os documentos são, além de escaneados, os documentos no software são indexados, armazenados, pesquisados, recuperados e visualizados. Dá-se essa sequência. O GED ainda pode permitir converter uma imagem em texto. A gente chama isso de OCR, que em inglês quer dizer Optical Character Recognition, e em português é o reconhecimento óptico de caracteres. Então, quando você está escaneando um documento, você pode já prepará-lo para aquela imagem ser convertida em texto, a imagem do documento. Ok? O documento possui caracteres que são convertidos em texto, possibilitando a edição, a troca de uma fonte, a edição de uma forma geral. Agora, importantíssimo saber e considerar. O GED não assegura à instituição a eliminação dos originais em papel e nem servem como prova documental. Era isso aonde eu queria chegar. GED não tem valor legal. Lembrando lá no começo, documento digitalizado é cópia e cópia não tem autenticidade.
consequentemente não possui valor legal, não pode ser apresentado como prova em uma questão jurídica. Nesse sentido, eu não posso eliminar o meu original em papel só porque eu fiz GED. Eu tenho, novamente dizendo, que esperar a prescrição do valor jurídico administrativo do meu documento previsto em tabela de temporalidade para poder, se for o caso, proceder à eliminação do mesmo. Então, entendam, o GED é uma tecnologia que traz muitos benefícios. A digitalização, nesse sentido, traz muitos benefícios. Economia de espaço físico, recuperação da informação de uma forma mais ágil, mais rápida e eficiente, acesso amplo e simultâneo à informação em rede, várias características, vários aspectos facilitadores para o uso do GED. Mas em questão legal, o papel é que tem validade. Num processo, a validade, a autenticidade, a confiabilidade é dada para o documento em papel. O GED facilita a vida da organização em vários aspectos, menos no aspecto legal. Se a instituição eliminar documentos antes do que está previsto em tabela de temporalidade e imprimir um documento em GED, vai se notar, porque está fazendo uma cópia de uma cópia. Então, isso não vai valer em um processo e o órgão, a instituição, ainda pode ser responsabilizada em todas as esferas sem prejuízo uma da outra. Então, isso vai reverter num prejuízo grave para a instituição. Então, considerem, GED não tem valor legal. Outra questão é relativa ao GED. Vocês têm que entender que os documentos passam por um ciclo de vida. E o que baliza isso é o assunto dos documentos. Então, vocês têm que considerar que o assunto baliza o ciclo de vida dos documentos. Mas os meus documentos ali, eu independo do suporte. Então, se eu estou me atendo ao assunto para tramitar as informações dentro de uma instituição, não me importa o suporte. E se não me importa o suporte, eu entendo o seguinte: a gestão de documentos, que é regida pelo ciclo de vida dos documentos, ela é a mesma independente do suporte. Onde eu estou querendo chegar? Que não é porque eu uso a gestão para os documentos em papel que eu não posso usar a gestão dos documentos para documentos eletrônicos. Considerem o seguinte: os procedimentos de gestão de documentos adotados para documentação em papel são os mesmos procedimentos adotados para documentação em meio eletrônico. É a mesma, independe do suporte, porque um assunto tanto pode ser gerado num suporte em papel quanto num suporte eletrônico. Por exemplo, nota fiscal. Nota fiscal é um documento de arquivo. Ela tanto pode aparecer na forma de papel quanto pode ser uma nota fiscal eletrônica. É o mesmo documento, tem a mesma função, a mesma atribuição. Então, a gestão é feita em cima do que a nota fiscal representa, não do suporte onde ela foi criada. Então, mais uma vez, a gestão de documentos, ela se aplica tanto para documentos em papel quanto para documentos eletrônicos. Não existe um sistema de gerenciamento de documento arquivístico independente, peculiar só para documentos produzidos em ambiente eletrônico. Fica a dica para vocês. Além do que, a destinação dos documentos é a mesma e, para os documentos digitalizados, essa eliminação não é um simples delete no sistema, uma simples exclusão de documentos. A destinação, a eliminação de documentos em meio eletrônico deve estar prevista em tabela de temporalidade.
Outra dica é essa para vocês. Vamos adiante. Então, o GED, vocês têm que entender como a somatória de todas as tecnologias e produtos que visam gerenciar informações de forma eletrônica, reforçando, então, que não é necessário que os documentos estejam em meio eletrônico, mas sim que o tratamento dispensado a estes ou instrumentos de gestão documental sejam produzidos com o uso dessas tecnologias. Então, o que isso quer dizer? O GED é o gerenciamento eletrônico dos documentos. Só que, como se utiliza um software, eu posso ter nesse software documentos gerados a partir de um original, ou seja, digitalizados, convivendo com documentos que já tenham sido produzidos a partir do ambiente eletrônico. Então, no GED, eu tenho documentos sob vários suportes, em papel que foram digitalizados e eletrônicos que já foram produzidos no meio eletrônico, usando computadores, convivendo no mesmo ambiente. Outra dica para vocês: a convivência de documentos no mesmo ambiente e de vários suportes, eu chamo de ambiente híbrido, híbrido com H. Vamos adiante. Então, corroborando o que eu falei até agora, o GED, pessoal, nada mais é do que a gestão de documentos, as técnicas da gestão de documentos, usando uma tecnologia de informação, um hardware e um software, quer dizer, uma máquina e um programa. Então, o GED nada mais é do que eu fazer a gestão de documentos usando uma tecnologia de informação. Vamos fazer uma diferenciação para uma melhor absorção desse conteúdo, diferenciando GED de GDE. O que é isso, professor? GED, como eu já falei, estou repetindo, é para vocês, é porque até na área de ciência da computação, às vezes há uma certa discordância do que é um processo e outro. Então, vamos considerar o seguinte: GED é o gerenciamento eletrônico de documentos, ou seja, necessariamente eu uso no GED uma ferramenta eletrônica para fazer a gestão dos meus documentos. Mas os meus documentos podem estar em vários suportes. Eu só uso a ferramenta eletrônica para gerenciar documentos em vários suportes. Eu já falei que consideramos isso ambiente híbrido. O GED é diferente do GDE. O que é o GDE? O GDE é o gerenciamento de documentos eletrônicos. Aí, nesse sentido, eu gerencio documentos produzidos exclusivamente no meio digital. Só tenho documento produzido em computador ali. Eu não tenho papel, eu não tenho nem o digitalizado. É só o digital. Independente de eu usar uma ferramenta eletrônica ou não. Então, no GED, eu tenho que usar um software. No GDE, eu não uso software para gerenciar minha informação. Ela está exclusivamente registrada no meio, produzida no meio digital. Ok? Essa é a diferença. Para o GED eu uso software, para o GDE, que é só documento eletrônico, eu não uso recurso algum eletrônico, em termos de software. Uma questão aí. Documento arquivístico digital é aquele codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Questão certa ou errada? Questão correta. Nesse sentido, o documento arquivístico digital é codificado em dígitos binários, ou seja, quando eu desligo a minha máquina, ele está lá no meu HD registrado por uma série de combinações de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Por isso que diz-se que são dígitos binários. E ele é produzido, sim, armazenado, tramitado exclusivamente no meio digital computacional.